Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou ler alguns versículos na minha versão. Os irmãos, por favor, acompanhem. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. João capítulo de número 3, a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse, Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar o ventre materno e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes se te disser, necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel, e não sabeis disso? Na verdade te digo, que nós dissermos o que sabemos, e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falar das coisas terrestres, e não credes, como credes se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Podem se assentar, irmãos? Os irmãos já perceberam que as minhas mensagens são como um caminho, né? A gente teve a oportunidade de pregar uma mensagem que está virando um livro, A Hora da Chave Virar, e a gente retornou aqui na igreja com a mensagem, como que a chave vira? E aí, hoje a gente tem um tema para tratar, o protocolo. Repita comigo. Repita de novo. Eu te peço um pouco de expectativa a respeito dessa mensagem, porque tenho certeza que parte do que o Senhor faz através de uma mensagem pregada está na expectativa dos irmãos. Nós que pregamos, percebemos que existe diferença quando a gente vem pregar durante a semana, os irmãos estão cansados do trabalho, correria. Quando a gente vem pregar no domingo, os irmãos estão descansados, comeram aquele almoço maravilhoso, né? Chegam na igreja mais preparados, mais prontos. Tem uma diferença. E o Senhor está falando comigo a respeito de algumas condições que nós precisamos ter para que de fato a chave vire. E aí a gente fez aquela pergunta naquele texto de Lucas, a última vez que a gente pregou, como que a chave vira? O que acontece na terra que nos céus Deus diz, é hoje e agora? O que acontece na terra que no céu Deus diz, é hoje e agora? E aí nós nos deparamos com esse texto,
há um tempo atrás, a rainha Elizabeth II morre, e é anunciado em toda a mídia que a coroa inglesa naquela época adiciona um protocolo chamado unicórnio. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre esse protocolo, e não vou trazer aqui de fato a mensagem nesse protocolo, falar sobre o protocolo, mas uma coisa me é peculiar, e eu coloquei até no grupo da igreja, para alguns irmãos já terem acesso a isso, que esse protocolo ele já está pronto desde 1960, muito antes da morte da rainha Elizabeth. A coroa já tinha preparado um protocolo para a sua morte. E examinando a palavra de Deus, eu percebi que a Bíblia tem alguns protocolos, o reino de Deus tem alguns protocolos, e principalmente um protocolo que é citado em Deuteronômios, que vai falar sobre: coloco perante vocês a vida e a morte, escolhei pois a vida e vivereis, e as bênçãos do Senhor te alcançarão. Não vou citar aqui o versículo todo, mas os irmãos conhecem. E aqui nós percebemos que existe um protocolo a respeito de provisão. Estamos no ano da provisão, e o céu se manifesta através do protocolo, e você precisa estar apto em Deus para ativar esse protocolo na sua vida. Perceba no versículo de número 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Eu vou perguntar, os irmãos não precisam me responder, mas me diga, ou diga para você mesmo, se nesse texto Nicodemos é de fato fariseu, sim ou não? O texto revela que Nicodemos é fariseu ou está entre os fariseus. Perceba que no versículo de número 1 vai dizer: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos não é fariseu, Nicodemos é príncipe em Israel. A parte B do versículo vai dizer: Nicodemos, príncipe dos judeus, caminhava entre os fariseus, mas não era fariseu. Estava entre os fariseus, mas era príncipe em Israel, príncipe dos judeus. Quando nós falamos de linhagem, de reino em Israel, nós não podemos esquecer que tivemos um momento em que o primeiro rei é escolhido pelo povo. Deus dá ao povo o rei que eles queriam, Saul, e depois desse momento, Deus chama Samuel, o profeta, Samuel, o sacerdote, Samuel, o juiz. Deus chama e diz assim: enchei, pois, o chifre de azeite, vai até a casa de Jessé, pois provi para mim um rei. Perceba, ele tinha a capa de juiz, ele tinha o peitoral de sacerdote, mas nesse momento, Deus não pega o peitoral do sacerdote, Deus não pega a capa do juiz, Deus usa o chifre do profeta. Por que ele utiliza o chifre do profeta? Porque quando em Israel, na cultura judaica, um rei é escolhido através de filho de rei, é dentro da mesma linhagem, quem coloca a mão para consagrar e para poder colocar como rei é o sacerdote. Só que quando vai mudar a linhagem, uma transformação total, algo novo vai acontecer, isso precisa partir de um profeta, porque Israel entende e reconhece, se está sendo ungido pela mão do profeta, veio direto de Deus essa determinação. Oh, aleluia! Eu vim aqui da parte de Deus pregar uma palavra para o seu coração, e existem alguns protocolos que estão sendo liberados nesse lugar, nessa casa, nessa noite. E desculpa, mas não é o juiz que vai bater o martelo e vai te dar causa ganha. Não é um aconselhamento pastoral. É bom sim receber um aconselhamento, mas hoje o negócio é mais estreito.
hoje é espiritual, hoje a mudança é completa, hoje a transformação, ela é dinâmica, ela vem do céu direto para o seu coração. O protocolo é profético, aleluia. Naquele mesmo texto, quando o Senhor vai falar a Samuel que ele pegue o chifre de azeite e vai ungir a Davi, pois provi para mim um rei, parece que esse provi é uma palavra que está dizendo que aquele rei já estava escolhido por Deus. O texto está dizendo o seguinte, pastores, que Samuel precisava pegar o chifre de azeite e ir. Deus está dizendo: eu já estou indo, se você quiser, vem comigo. Eu vim da parte de Deus pregar uma palavra para o seu coração. O protocolo não pode ser alterado. Deus está caminhando em sentido a um protocolo. Você precisa se ajeitar, pegar suas coisas e caminhar atrás dele. Aleluia, glória a Deus. Príncipe em Israel envolvido com as questões de farisaísmo, dos fariseus. Fariseus são grupos políticos que querem dominar, ou que dominam a religião naquela época. Nicodemos, em vez de estar se envolvendo com as coisas do palácio, do reino, da sua linhagem, ele estava envolvido com as coisas religiosas desse tempo. Eu quero fazer uma pergunta para o seu coração: aonde você está? Em que você tem se envolvido? Será que as questões ministeriais têm guiado a sua vida? Oh, glória! Aonde você está? Aonde você está? Quais são os seus envolvimentos? Deus tem um protocolo de vida, não de morte. O protocolo da rainha Elizabeth era um protocolo para a sua morte. Existem diversos protocolos para atletas, protocolo para primeiro atendimento, primeiros socorros. Mas Deus nessa noite está mostrando a Nicodemos no texto, e você que veio aqui na Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas nessa noite, que Ele tem um protocolo de vida para você. Ele tem um protocolo de vida para você. Ele tem um protocolo de vida para você. E esse protocolo começa na provisão de Deus. Deus está dando um start na provisão na sua vida. Aquilo que não tinha jeito, aquilo que não estava funcionando, aquilo que as pessoas diziam que não, profeticamente Deus está mudando as coisas. Oh, glória a Jesus. Aonde você está? Aonde você está? Precisamos refletir a respeito disso. Profeta, pessoas que têm dom profético aqui na igreja, precisam refletir se estão realmente cumprindo o protocolo exato para que o seu ministério expande-se. Pessoas que têm dom de cura na igreja precisam entender se de fato estão se envolvendo com o seu dom, para que haja expansão desse dom. Pessoas que têm dons espirituais de aconselhamento, mestre, tantos mestres que temos na igreja. Você tem se envolvido com o seu dom para que as coisas fluam. Os guardiões de atmosfera, os que têm a chave de Davi, os ministros de louvor, têm se envolvido com o seu talento para poder de fato o protocolo do céu ser ativado. Oh, meu Deus. Glória a Deus. O problema é que a gente começa a se acostumar, e às vezes a gente cumpre protocolo por protocolo. A gente viveu uma experiência aqui, eu quero compartilhar com os irmãos. A gente, dezembro de 2018, janeiro de 2019, o pastor Eliseu coloca no coração dele refazer o altar. E nem a pessoa mais
estudiosa naquela época acharia que em março de 2020 o Brasil ia parar em relação a contato físico. Definitivamente, a gente não tinha estrutura alguma para uma transmissão ao vivo. A gente, por misericórdia do Senhor, fazia isso com um celular. E as igrejas que, ao entrar na pandemia, não tiveram o privilégio de se estruturar para uma transmissão ao vivo, passaram muita dificuldade naquela época. Perceba, quem precisa de sinal é leigo. Eu vou repetir. Quem precisa de sinal é leigo. Eu e você, olha para o céu, começa a fechar, a gente fala assim, ó, vai chover. Tá óbvio que vai chover. Só quem tem liderança profética, e é o que acontece nesse lugar, não precisa de sinais para se manifestar em relação a um protocolo. Para a gente estava acontecendo de forma natural, irmãos. Para a gente era apenas uma obra qualquer que a gente ia fazer para melhorar a estrutura da igreja. Para a gente era apenas 2 câmeras ou uma câmera que a gente ia comprar, um computador, uma estrutura, passar um cabo. Para a gente estava só fazendo isso, mas a liderança da igreja, caminhando de forma profética, entendendo em Deus os protocolos de ativação, estava se preparando para a maior pandemia que a gente teve na nossa geração. Entenda isso. Você precisa abrir os seus olhos, entender em Deus quais são as coisas que estão para acontecer, entender em Deus quais são os protocolos que você precisa ativar. Irmãos, eu cheguei aqui um dia e falei com o pastor Eliseu, eu estou sentindo cheiro de novas águas. Eu já vivi 1, 2, 3, 4, perdi a conta de quantos avivamentos sobrenaturais nós vivemos nessa igreja, e o meu corpo arrepia. Sabe por quê? Eu sinto que está para acontecer de novo. Ei, assim como as torrentes no Negueb, as águas vão passar, as águas vão passar outra vez. E Deus manda dizer para a igreja, levanta a mão que eu vou profetizar, aquele que foi usado uma vez, vai ser usado de novo. Ei, as águas vão passar do mesmo, a palavra super cantará, as águas vão passar do mesmo lugar, do mesmo lugar, do mesmo lugar, Escuta, profeta, se prepare, irmão. Nós vamos ter cultos proféticos aqui, que a mensagem será toda baseada em profecia. Ei, você que tem o dom de cura, irmão, se prepara, porque são as suas mãos que Deus vai usar para curar no meio dessa geração. Aleluia. Ai, você que é mestre, prepara, deixa aquela mensagem preparada, deixa aquele pensamento preparado, porque Deus vai te usar de novo. Ei, louvor, ei, guardiões da atmosfera, ei, pessoal que tem a responsabilidade de trazer a presença de Deus para a igreja, se prepare, viu? Se prepare, viu? Porque você vai começar o hino, mas não sabe quando que vai terminar, porque o Senhor está dizendo que o protocolo do céu foi ativado e nós seremos cheios da glória. Nos últimos dias, diz o Senhor, e eu derramarei o meu espírito sobre a terra. Os vossos jovens profetizarão, e os vossos velhos terão visão assim. Oh, Espírito de Deus, vem 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 Espírito de Deus. É o ano da provisão, é o ano da provisão, é o ano da provisão, é o ano da provisão. Escute,
A vida não é só isso. Você pode dizer comigo? A vida não é só isso. Não é só trabalhar e pagar conta, gente. A gente é crente. A gente é crente. Eu me lembro que a minha adolescência, eu subia ao monte. A gente saía daqui para ir em Mesquita, lá no Monte Horebe. E cada coisa que a gente via, enquanto meus amigos, colegas, estavam envolvidos com as coisas da terra, porque a gente se envolve mesmo, é normal. Meu telefone tocava, eu pastorizei o líder dos jovens na época, falava assim: e aí, vamos no monte hoje? Vamos no monte hoje. Sexta-feira, todo mundo procurando alguma coisa para fazer. Eu recebi um convite para ir ao monte. Isso faz toda a diferença da vida de alguém que precisa viver um protocolo. Eu vou repetir. Isso faz toda a diferença na vida de alguém que precisa viver um protocolo. O protocolo de Deus está acontecendo. Se você não acompanhar esse protocolo, você corre um sério risco de ficar por meio do caminho. O texto, vamos lá? E este foi ter com Jesus de noite. E disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o sinal que tu fazes, se Deus não for com ele. Esse texto, quando vai falar a respeito de ele ter com Jesus à noite, abre um leque de entendimento e revelação imenso. A noite tem, de fato, diversos significados na Bíblia. Algumas colocações, a colocação de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. E foi em Gênesis, e foi amanhã e tarde, e a virada do dia, a criação de Deus, o haja de Deus, o agir de Deus. Só que aqui, eu quero que você perceba uma coisa que é muito prática para a gente. Quando a gente está lá em casa de noite, e a gente deita na nossa cama, e começa a vir os pensamentos do dia. Acontece muito comigo, minha esposa está aqui, que não me deixa mentir. Às vezes eu estou deitado e falo: ela esqueceu de tomar o remédio, esqueceu alguma coisa. Esses pulos que a gente dá, porque são situações que a gente não pode postergar, não pode deixar para depois, não pode fazer em outro momento. Parece que Nicodemos está lá, pensando a respeito de Jesus, entendendo o que estava acontecendo naquele lugar, naquele momento. Parece que a informação da onde Jesus estava, ele tinha. Parece que ele dá um pulo da sua cama de noite e fala: preciso ir ter com esse Jesus agora, preciso falar com ele agora, preciso entender o que está acontecendo, o que é esses milagres que se revelam nas ruas de Jerusalém agora. Eu preciso tomar posição. Nicodemos vai ter com Jesus de noite, e ele já chega falando o que ele pensava. Olha o texto: sabemos que tu és filho de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes, se Deus não for com ele. Quando Nicodemos chega na presença de Jesus, falando a respeito de sinais, nós precisamos entender duas vertentes. Primeiro, ele precisava daquela informação, porque entre os fariseus havia um burburinho: que milagre é esse? Como que esse homem faz? O que está acontecendo? Ou, de repente, ele vai até Jesus, simplesmente com o entendimento de que os sinais que você tem, eu preciso para a minha vida. Só que Jesus, carinhosamente, olha para o rosto dele e vai dizer
assim, na verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu falo sem medo de errar, irmãos. Milagre é maravilhoso. Desfrutar de um milagre é coisa gloriosa. Ver uma pessoa sendo curada é algo extraordinário. Já passei por essa experiência de colocar a mão na cabeça de alguém e dias depois essa pessoa me procurar e falar assim: eu era estéril, estou grávida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Algo extraordinário acontece no momento de milagre. Só que Nicodemos está focado no milagre. Só que o que Jesus tinha com Nicodemos era algo maior. Nicodemos não ia viver a provisão, Nicodemos ia se tornar agente de provisão. Nicodemos não ia ver alguém sendo curado, Jesus realizando um milagre, e ia ficar feliz porque viu isso. Não, Nicodemos foi chamado pelo Senhor para ter uma experiência ímpar. Essa conversa aqui de novo nascimento, Jesus não tem nem com seus discípulos. Deus não quer mudar a sua vida, irmão, superficialmente não. Ele não quer que você tenha arroz e feijão e uma picanha para comer hoje e ficar feliz de barriga cheia, não. Deus quer te chamar para caminhar dentro de um protocolo. Deus quer te chamar para caminhar dentro de um alinhamento. Deus quer te chamar para caminhar dentro de uma disposição. Deus quer te chamar para ser um agente de transformação. Deus quer que você seja uma pessoa que as pessoas olham e pensam assim: ah, rapaz, Deus cura sim. Sabe por quê? Porque fulano foi curado. Ah, rapaz, fica tranquilo, porque a cachaça vai sair da sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus tirou ela da minha vida. Aleluia. Deus restaura casamento. Sabe por quê? Porque o seu casamento foi restaurado. Um homem que vivia entre os sepulcros, chamado endemoniado de Gadareno, fez algo extraordinário. Ele evangelizou 10 cidades. Deus está te chamando para ativar o protocolo do céu na terra. Deus está te chamando para ativar o protocolo do céu na terra. Deus está te chamando para ativar o protocolo do céu na terra. Depois que Jesus olha para Pedro e diz assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Deus vai continuar, Jesus vai continuar e vai dizer assim: dar-te-ei a chave do reino de Deus. O que ligares na terra será ligado nos céus. Quantos recebem essa profecia em nome de Jesus? Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Dar-te-ei a chave do reino de Deus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que ligares na terra será ligado no céu. O que ligares na terra será ligado no céu. Você não vai conhecer Jesus por causa dos sinais que Ele anda fazendo por aí. Não, você vai conhecer Jesus de nascer de novo e ser um agente que faz milagres. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nascer de novo é necessário para ver. Nascer da água e do Espírito é necessário para entrar. Versículo de número 5. Respondeu Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vou repetir: nascer de novo é necessário para ver. Nascer da água e do Espírito é necessário para entrar. Nascer de novo é necessário para ver.
nascer da água e do Espírito é necessário para entrar. Existe um nível maior de revelação, existe um nível maior de manifestação de Deus. Não é só chegar, assistir o culto e ir embora, não. Deus está te chamando como sal da terra e luz do mundo. Ei, a chave do reino de Deus está nas suas mãos. Sabe quem Deus vai usar? Sabe quem Deus vai usar para salvar lá dentro da sua família? Ei, tem coisas, tem pessoas que estão aqui na igreja que não pode entrar na sua casa, não pode entrar na sua família, porque não conhece, porque existe alguma limitação humana. Mas para Jesus, através da sua vida, não existe limitação humana. É pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito. Espírito. Esse texto aqui, irmãos, me deixa fascinado. Versículo de número 6. Deus só cria expectativa onde existe solução. Já parou para pensar nisso? Deus nunca vai insistir. Deus é onisciente, sim ou não? Deus é onisciente, sim ou não? Deus nunca vai insistir em alguém que não tem solução. Se você não tivesse solução, Deus não teria insistido em você. Versículo de número 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso é uma determinação bíblica. Irmão, quem nasceu para fluir no Espírito, nasceu para fluir no Espírito. Quem nasceu para ser tomado pelo Senhor no Espírito, nasceu para ser tomado no Senhor no Espírito. Irmãos, Deus não insiste em quem não tem solução. Deus não ia te arrepiar se você não tivesse sensibilidade para isso. Deus não ia curar a tua vida por diversas vezes, te livrar da morte por diversas vezes. A arma estava apontada para a sua cabeça e a bala desviou, porque o Senhor insiste em ter algo extraordinário contigo. Irmão, cai para dentro desse protocolo aí, destrava essa língua no Espírito e começa a fluir na graça de Deus. Versículo de número 7. Gente, olha o versículo de número 7. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Eu te desafio hoje à noite, antes de dormir, desfolhear a Bíblia e achar uma outra pessoa que Jesus disse: necessário é que você nasça de novo. É claro que Pedro recebe a mesma informação em outras palavras, e o contato de Jesus com Pedro se resume a algo que me deixa muito feliz. E você, quando se converteres, ajude o seu irmão. Versículo de número 7. Não te maravilhes se eu te disser, necessário é nascer de novo. Eu vou repetir o que eu disse há um tempo atrás, para você entender e fixar isso no seu coração. Deus não insiste em quem não tem solução. Quando Jesus chega para Nicodemos e diz, necessário vos é nascer de novo, Jesus quer que Nicodemos crie uma expectativa no seu coração. Qual? Ainda há solução para mim. Ainda tem jeito para mim. Deus ainda pode resolver o que eu não consigo resolver. Nicodemos, quando ouve a informação do novo nascimento, ele tem duas reações. A primeira reação, versículo de número 4. Como pode um homem velho voltar a nascer?
Quando ele fala de velho, ele vai falar a respeito de maturidade e entendimento pleno. Ele vai dizer: como que eu posso recalcular a minha expectativa a respeito do nascimento? Quando ele vai dizer isso, ele vai dizer assim: eu não tenho flexibilidade nenhuma para mudança. Ele parece que está dizendo assim: você conhece Pedro, o seu discípulo? Então, eu sou mais ou menos parecido com ele, turrão, não volto atrás, não quero entender algo novo, não quero receber algo novo. Jesus, você consegue mudar esse coração aqui, que foi pedrificado pelas experiências ruins que eu tive? Eu vou repetir isso aqui para você entender. Parece que Nicodemos está dizendo para Jesus assim: Jesus, você tem condição de mudar esse coração predificado pelas experiências ruins que eu tive? Ele faz essa pergunta porque ele entende que ele está perante o Deus de Israel, e se Jesus fala que pode, ele pode. Se Jesus fala que pode, ele pode. Se Jesus, ai meu Deus do céu, se Jesus fala que pode, ele pode. Se Jesus falou que vai abrir a sua madre, receba, porque Jesus vai abrir a sua madre. Se Jesus falou que vai salvar aquele homem, se prepara, porque Jesus vai salvar aquele homem. Se Jesus falou que você vai passar nesse concurso, ei, se prepare, porque você vai passar nesse concurso. Se Jesus falou que você é pregador, se prepare, porque você é pregador. Não importa as circunstâncias, não importa o cenário que você tem vivido, se Jesus falou que pode, ele pode. Irmãos, eu já vou terminar. Só que existe uma coisa que você precisa entender, e eu preciso que você saia daqui com isso travado no seu coração. Jesus não corre, não diminui o passo, não muda de caminho, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele mantém a cadência protocolar. Você já viu uma maratona? Os fantasiados largam desesperados, né? E aí correm 1 quilômetro, 800 metros, já cansam. Mas os quenianos, irmãos, eles vão numa cadência. Parece que a forma que eles começam, eles terminam. Mas existe ainda um sprint final ainda, que eles dão na maratona. E o texto de Isaías vai falar a respeito disso. Os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, voarão como asas de águia. Lagassobecantarai. Irmão, chega de oscilação ministerial, chega de altos e baixos na sua vida. Um dia ministra bem, e outro dia, Deus hoje está colocando uma unção protocolar sobre essa igreja. Ai, irmão, a gente vai marchar numa cadência que de longe o inferno vai tremer, ouvindo os passos da Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. Deus hoje está virando uma chave aqui, irmãos. Lagassobecantarabassurianda, lagabaxu. Rei amalagassubecantarabaragasuregebecantarabaragaha. Shobecantarabalagasubecantarabaragassuregebecantarabaragasu. Xeregebecantarabassurianda, lagabassubecantarabaxurebe aragasuregebeca.
Deus hoje está preparando aqui um povo, um pessoal que vai morar no céu, mas vai marchar ainda nessa terra, e vidas serão transformadas pela misericórdia do nome do Senhor Jesus. Juventude, pelo amor de Deus, deixa de um dia ouvir coisa do céu e no outro dia ouvir coisa da terra. Pelo amor de Deus, para com isso, vai. É hora de ter constância na presença de Deus. Deus manda dizer para os jovens dessa casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vocês são a igreja do amanhã, mas não é amanhã, daqui a 10 anos, não, é amanhã, segunda-feira. Vocês precisam estar prontos para serem usados por Deus, para realizar o que Deus tem para as próximas gerações dessa casa. Pare de oscilar, é permanecer, 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 permanecer. Eu termino aqui. Versículo de número 13, 14, 15. Fazer um resumão. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do Homem, que está no céu. Jesus está na terra e no céu. É Ele que está falando isso. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa situação de Moisés levantar a serpente no deserto, existem duas tribulações que o povo passa antes dele levantar a serpente no deserto. Primeiro, perdem uma guerra e uns dos israelitas são levados como cativos. E depois, uma praga enviada por Deus, serpentes que andam no meio do povo e picam, e israelitas morrem por causa da picada da serpente. Moisés toma uma atitude, e essa atitude é uma atitude tida no judaísmo como atitude congregacional. O que é isso? Levantar uma haste, colocar algo e reunir o povo em volta daquilo. É próximo do que a gente vive na igreja, só que hoje nós não temos símbolos, e é uma pessoa que usa o púlpito no altar da igreja para pregar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu vou terminar a mensagem. O texto de Números 21, versículo 4: toda a congregação se reúne em volta da serpente, e quando são picados, olham para a serpente e não morrem. Não morrem por quê? Porque estão de olho na serpente de bronze, que simboliza Jesus. O texto vai até explicar isso muito bem, dizer que o Filho do Homem precisa ser levantado como a serpente foi levantado no deserto. Hebreus capítulo 10, versículo 25, o apóstolo Paulo vai, Hebreus capítulo 10, os versículos a partir do 14, o apóstolo Paulo vai explicar a plenitude de você manter o foco em Cristo. E no versículo de número 10, ele vai falar assim, não deixe de congregar, como é o costume de alguns, mas fazei amoestações entre vós, para que estejam plenos e pronto para o dia que o Senhor virá. Amoestações é uma circunstância, essa palavra se remete a uma atitude tomada por um general de batalha. Quando a batalha está difícil, quando a batalha está preocupante, quando é difícil de ganhar a batalha,
o povo fica preocupado, chateado, entristecido. O exército começa a dispensar, porque realmente é muito difícil você entrar numa batalha percebendo que o teu adversário é mais forte do que você. Só que o general de batalha faz isso que chamamos de amoestação. O que é? O general de batalha se coloca no meio do povo. Ele se coloca no meio do povo. E ao se colocar no meio do povo, ele começa a falar a realidade da vida para o povo. Começa a falar assim, ó, é difícil mesmo. O general lá é mais poderoso. O exército lá é mais poderoso. É difícil vencer essa batalha, eu sei. A depressão tomou conta da sua vida, eu sei. Eu sei que não ter um marido crente é algo difícil, é algo complicado. Eu sei que caminhar sozinho é muito preocupante. Eu sei que quando a gente está no emprego ruim e não consegue pagar as contas, eu sei que a nossa cabeça fica tumultuada, a gente fica preocupado e as coisas não dão certo. Mas ele começa a contar as situações reais para o povo, olha no olho do povo e começa a falar as situações reais. Mas ele continua o seu discurso, e o seu discurso começa a se tornar um discurso motivacional. Ele começa a falar assim: mas nós vamos vencer essa guerra, nós vamos vencer essa batalha, é no nome de Jesus que nós temos o poder do sangue de Jesus que nos faz vencer essa batalha. Nós vamos marchar adiante, nós vamos vencer essa guerra, nós vamos vencer essa peleja. O Senhor Deus é conosco, nós vamos ganhar, nós vamos vencer. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, comece a receber do Senhor, comece a receber do Senhor, comece a receber do Senhor. Deus está mudando essa história, Deus está mudando essa história, Deus está mudando essa história. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer.